Levante as mãos ao céu e cante ao Senhor. Aleluia. Levante as mãos e cante ao Senhor. Você está cantando para Ele. Você está cantando. O aplauso é dele, toda a honra, toda a glória e todo louvor é dele. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Pode tomar teu assento, meu irmão. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom. Durante quase 20 anos, eu fui vocalista do grupo Tchê Guri, um grupo de música gaúcha bastante conhecido. Viajei esse país inteiro, viajei pela Europa, Estados Unidos, cantando música gaúcha. Se alguém algum dia me dissesse que eu ia me tornar um pregador da palavra, eu ia dizer para essa pessoa que ela estava louca. Eu ia dizer: tu é maluco. Como eu, pregador? Isso é impossível. Eu sou um homem da noite, dos shows, dos bailes, dos fandangos. Como você é um pregador? Isso não tem chance nenhuma de acontecer. Mas a Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Aí Deus foi lá no mundo, pegou um homem da noite, dos shows, dos bailes, dos fandangos, e transformou num pregador. E eu sempre falo, irmãos, que eu não sou um cantor que prega, eu sou um pregador que canta. Porque o que mexe comigo, o que faz eu sair de casa, é falar do amor de Cristo. Eu faço isso todos os dias há mais ou menos 7 anos. Todos os dias eu falo para alguém o que Deus tem feito na minha vida. Todos os dias eu conto para alguém o que Deus tem feito na minha casa. Isso é muito bom, sabe por quê? Além de ser maravilhoso evangelizar e contar para as pessoas, é muito bom também porque, entre os nossos muitos defeitos, talvez o pior deles é que nós temos a memória muito curta. Nós esquecemos muito rapidamente o que Deus fez na nossa vida. E aí, nós chegamos na igreja um dia com o coração partido. Deus opera na nossa vida, Deus nos cura, Deus nos restaura, Deus muda a nossa vida. Só que quando a gente está bem, é normal que a gente esqueça como é que a gente chegou na igreja. A gente esquece.
A gente esquece até de agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Porque nós somos um povo movido a conquista. Nós sempre queremos mais. Sempre mais. Um dia a gente queria ter um teto para morar. Aí Deus nos dá uma casa. Agora a gente começa a reclamar da goteira que ela tem. Nosso sonho talvez fosse ter um bom emprego, e agora a gente tem um bom emprego e a gente reclama do chefe que a gente tem. O nosso sonho era que o nosso casamento fosse restaurado, mas agora a gente caiu na normalidade e tem dificuldade de dizer para o nosso esposo, para a nossa esposa, o quanto a gente ama ela, o quanto a gente ama ele. Então Deus tem sido muito bom comigo, porque Deus me proporciona o privilégio de todos os dias contar para alguém de onde Ele me tirou. E todos os dias, quando eu conto para alguém de onde Ele me tirou, eu conto para mim. Eu relembro de onde Ele me tirou. E aí eu falo para Deus que lá de onde Ele me tirou eu não quero voltar mais. Para lá eu não volto jamais, é daqui para frente. Deus me tirou de uma situação que era o fundo do poço da minha vida. Para alguns era o auge da minha vida. Depende pelo ângulo que tu olhar. Eu sou de uma família muito humilde. O meu pai era eletricista e minha mãe era empregada doméstica. Quando eu era criança, eu morava num lugar muito humilde lá em São Leopoldo, chamado Vila Esperança. Lá a gente morava numa casinha de madeira de 5 metros por 5, com um banheirinho de madeira no fundo de casa. Na minha casa não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Na minha casa não tinha esgoto tratado. E morava eu, minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos. E eu tinha 9 anos de idade. Aí eu comecei a aprender a tocar violão com meu pai. Depois ensinei meus irmãos. E essa música que eu aprendi com meu pai, mais tarde me deu uma profissão. Eu virei músico. E eu sempre falo que eu virei músico muito mais por necessidade do que por talento. Eu precisava ajudar em casa. O que eu sabia era tocar violão. Então eu arrumei emprego numa churrascaria. E lá naquela churrascaria eu matava 2 coelhos com um tiro só. Eu ganhava um dinheirinho e voltava jantado embora todo dia. Era maravilhoso. De vez em quando o dono da churrascaria até liberava para a gente levar uma marmitinha para o pai e para a mãe. E aí era uma festa lá em casa, né? Mais tarde, essa música me levou por outros caminhos. E eu montei o Tchê Guri com os meus irmãos. E aí a gente gravou um CD e começou a ver sucesso. E esse sucesso começou a mudar a nossa vida. E aí chegou um ponto que a gente andava de carro importado. Tinha casa bonita, com piscina. Um ônibus bonitão. Aparecia na televisão, tocava no rádio. Aí eu aparecia lá no programa da Xuxa, no Ratinho, no Bolinha, no Raul Gil. Em 96 eu conheci a minha namorada Silene, que hoje é minha esposa. Casei com ela em 2000. E eu tinha uma vida muito autoritária com a Silene. Eu era um marido muito duro, exigente, cobrava, queria dar as ordens. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. E o engraçado é que as pessoas olhavam para a minha vida de fora para dentro e queriam ter a minha vida. Pelo ângulo delas, a minha vida era maravilhosa. Olha só o carro que o cara anda. Olha o cara na televisão. Olha o cara tocando no rádio. Olha a casa que ele mora, olha as roupas que ele usa. Porque nós temos esse hábito de olhar a vida das pessoas de fora para dentro. Só que a gente não está lá dentro para saber como é que é a vida. Só que eles não sabiam a vida que eu estava levando. Porque em 2007, nós descobrimos na minha esposa
uma doença incurável para a medicina chamada esclerose múltipla, que é a inflamação da baía da mielina no cérebro. E essa doença causa atrofia dos músculos, vai atrofiando, vai paralisando os músculos e vai paralisando a pessoa, até que essa pessoa passa a andar de cadeira de rodas, andar de fralda, e causa uma morte silenciosa. Só que quando nós descobrimos isso na Silene, ela era uma menina, irmãos, ela tinha 27 anos. Como se isso não bastasse, eu tinha uma doença chamada síndrome do pânico, que eu infartava todos os dias. O nosso filho, o Murilinho, tinha 3 anos, 3 aninhos. Chegou o tempo da nossa vida que a Silene foi morar com o Murilo na casa da minha sogra, para minha sogra cuidar deles. E eu fiquei com síndrome do pânico, infartando todo dia, morando na minha casa sozinho. Eu chorava todo dia. Mas era engraçado que eu chorava todo dia, mas quando eu passava pelas pessoas na rua, eu sentia um olhar do tipo: pô, que vida desse cara, hein? Que maravilha, eu queria ter a vida desse cara. Eu queria andar nesse Honda Civic importado que ele tem. Eu queria ter essa casa com piscina que ele tem. As pessoas me viam na televisão, fazendo programas nacionais. Mal elas sabiam que no camarim, antes de ir para o palco, eu estava chorando. Elas me viam embarcar para a Europa, para os Estados Unidos, e achavam que eu tinha uma vida maravilhosa. Mal elas sabiam que eu não queria mais ter aquela vida. E aqui vale um parênteses. Talvez tu olha para a vida de alguém imaginando que a vida dele é maravilhosa. Talvez tu queira ter a vida dessa pessoa, mas é porque tu não conhece a vida dela. Talvez ela trocasse rapidinho de vida contigo agora, se tu quisesse. Talvez tu não tenha o dinheiro que ela tem. Talvez tu não tenha a casa que ela tem. Talvez tu não possa fazer as viagens que ela faz, mas ela não pode ter a paz que tu tem. Ela não pode ter a salvação que tu tem, a não ser que ela resolva aceitar Jesus. O Senhor está te dizendo nessa noite: olha, parece difícil chegar onde tu quer chegar, mas eu conheço teu coração, e eu tenho um projeto perfeito para a tua vida. Eu vou te levar em lugares infinitamente maiores e mais altos do que o que tu quer. Porém não é no teu tempo, é no meu tempo. Talvez eu não vou te levar onde tu quer que eu te leve, mas eu vou te levar num lugar muito melhor, que é o lugar que eu tenho preparado para ti. Pare de comparar a tua vida com os outros, e principalmente com os ímpios, porque eu sei qual é a reclamação que talvez um ou outro irmão faça de vez em quando, e até reclame com Deus. Diz: Deus, olha a minha casa, Deus, tem uma goteira que faz 1 ano que eu tento arrumar, não consigo. Olha o meu vizinho, ele é ímpio, mora numa casa maravilhosa. Eu tento tirar férias, não consigo, mas ele foi para o Nordeste. Olha o carro que eu ando. Ou talvez até diga: eu nem tenho carro. Olha o carro do meu vizinho que é ímpio. Eu tenho muita vontade de fazer faculdade, mas não consigo pagar. E o meu vizinho que é ímpio tem 3 faculdades. E Deus está te dizendo: filho, mas tu tem algo muito mais importante que ele não tem, tu tem a mim. E no tempo certo, no meu tempo, eu vou melhorar a casa, eu vou melhorar o emprego, desde que tu acredite em mim. Agora, o vizinho, esse pode ter toda a riqueza do mundo, mas se ele não me aceitar, isso tudo vai ruir. Não porque eu deseje, mas porque sem mim, sem eu, Deus lá dentro,
nada fica de pé. As pessoas queriam ter a minha vida, mas talvez muitas delas já tivessem uma vida melhor que a minha. Até que em 2009 eu conheci um pastor que ficou meu amigo. E esse pastor começou a ir no meu escritório tomar chimarrão comigo. Até que um dia ele chegou no meu escritório e eu estava acabado, estava destruído. E ele entrou no meu escritório e perguntou: Fabinho, como é que estão as coisas? Falei: pastor, está uma porcaria. Ele falou: como que está uma porcaria? Tu me disse esses dias que tu vai para os Estados Unidos semana que vem, que teus negócios vão bem. Digo: pastor, é verdade, mas tem uma parte da minha vida que o senhor não conhece, que eu vou lhe contar hoje. Minha mulher tem uma doença incurável para a medicina, está morrendo. Meu filho tem 3 anos, mora com ela na casa da minha sogra para ela cuidar deles. E eu tenho síndrome do pânico e infarto todos os dias, eu não aguento mais. Eu choro todo dia sozinho na minha casa. E ele olhou para mim e falou: Fabinho, Jesus pode resolver isso. Irmãos, eu não acreditei. Não acreditei. Mas eu cheguei na minha casa naquele meio-dia para chorar um pouco sozinho. E para minha surpresa, quando eu cheguei na minha casa, a minha mulher estava lá em casa. A minha esposa estava lá com a nossa secretária arrumando a casa, e ela sentada no sofá chorando. E quando eu abri a porta, ela chorando me disse: Fábio, eu vou morrer, e eu não vou conseguir criar o nosso filho. E a Rosane falou que tu é amigo de um pastor, e ela sugeriu que tu chamasse ele para orar com a gente aqui. Eu falei: Rosane, como é que tu sabe que eu sou amigo de um pastor? Ela falou: é que eu sou crente, eu já te vi com ele. Era o cuidado de Deus com a minha vida. Aí ela falou: liga para ele. Eu liguei para ele, e ele nos convidou para ir no culto naquela noite. E nós fomos. Uma quarta-feira em novembro de 2009. E essa foi a noite que mudou a nossa vida. Porque nessa noite, eu e a minha esposa aceitamos a Jesus como Salvador. E ali o Senhor começou uma grande revolução na nossa vida. Eu passei nos cultos todas as quartas, sextas e domingos. Eu não faltava nenhum culto. A minha esposa ia quando ela conseguia ir, quando ela conseguia caminhar. Mas quando deu um mês, a minha esposa voltou para a nossa casa, e nós resolvemos encarar juntos aquele desafio. Quando deu 3 meses, eu fui num culto sozinho. Minha esposa não estava bem, e ela ficou em casa. E quando eu cheguei na igreja, começou o culto, e eu sempre sentava na primeira fila. Eu sentei na última cadeira. Quando veio a palavra, o pastor chamou um outro pastor para pregar. Um pastor que eu nunca tinha visto na minha vida. Um senhor de cabelo branco, aparentava ter quase 80 anos. E aquele senhor começou a contar a história de amizade mais linda que eu já vi na minha vida. Ele contou a história de amizade dele com Jesus. Ele falou que ele era amigo de Jesus, e que o amigo Jesus dele tinha curado a esposa dele de câncer. Eu ouvi aquilo e pensei: se ele curou a mulher desse cara de câncer, ele pode curar a minha. Eu vou falar com ele. E aí eu fui para minha casa, entrei no meu quarto, chaveei minha porta, sentei na minha cama, e eu vou tentar reproduzir para ti nessa noite, da forma mais fiel possível, a minha primeira conversa com Jesus. Eu sentei na minha cama e chorando muito. Eu fiquei uns 5 minutos só chorando, eu não conseguia falar. Mas quando eu parei de chorar, que eu consegui diminuir um pouco o choro, eu falei para Jesus: Jesus, eu não te conheço, eu não sei quem tu é, eu nunca li a Bíblia, eu nunca tive uma Bíblia. O que eu sei de ti é o que me contaram. Me contaram que tu já fez paralítico andar, que tu fez cego ver, que tu ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. E agora aquele pastor lá contou que tu curou a mulher dele de câncer. E eu preciso só uma coisa de ti: eu preciso que tu cure a minha esposa. E mais, tu só não vai curar ela se tu quiser me sacanear.
Porque quem pode e não faz, é porque quer sacanear o outro. Mas me disseram, Jesus, também, que tu não sacaneia ninguém. Me disseram que tu não é que nem nós homens, que prometemos e não cumprimos, que empenhamos a nossa palavra e voltamos atrás, que não honramos os nossos compromissos. Me disseram que tu é diferente. Por isso eu quero te agradecer agora pela cura da minha esposa. A partir de hoje ela não tem mais nada, ela está curada. E eu quero te dizer que a partir de hoje eu não mando mais em mim. A partir de hoje eu só falo o que tu mandar eu falar. Eu só ando por onde tu mandar eu andar. E eu nunca vou questionar as tuas ordens. A partir de hoje eu não tenho mais carro, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais nada, é tudo teu. Levantei dali chorando, abri a porta do meu quarto e gritei para minha esposa: Pretinha, meu amor, parabéns, tu está curada. Ela falou: quem te disse isso? Eu falei: Jesus. Abracei ela e falei: vai comemorar, porque a partir de hoje não tem mais doença nessa casa. Deu 15 dias, a minha esposa começou a melhorar de forma vertiginosa. E hoje ela está curada, para a honra e glória do Senhor. Curada, é para Ele. Curada. Irmãos, a cura da minha esposa é um milagre lindo. Lindo, lindo. A minha cura é um milagre lindo. Mas eu queria que tu prestasse muita atenção no que eu vou te contar agora. Por mais lindo que sejam esses milagres, eles são o que de menor Deus fez na nossa casa. De menor. Sabe por quê? Primeiro porque Deus deu salvação para minha casa. Minha família está salva. Além disso, Deus pegou aquela mulher que morava lá na minha casa, aquela mulher que eu não dava a atenção que merecia, o carinho que merecia, aquela mulher que eu não respeitava do jeito que merecia, que eu não amava do jeito que merecia. Deus pegou aquela mulher e transformou no grande amor da minha vida. No grande amor da minha vida. Deus pegou e tirou a venda dos meus olhos e fez eu enxergar que a mulher da minha vida dormia do meu lado. Só Deus consegue fazer isso. Só Deus consegue restaurar dessa forma. Eu sempre falo que Deus não restaurou meu casamento. Deus me deu um novo casamento com a mesma esposa. Só Deus tem essa capacidade. Deus pegou aquela mulher que ia morrer, que ia andar de cadeira de roda, porque os médicos falavam isso. E há 1 ano e 9 meses atrás, essa mulher, aquela mulher, deu à luz a nossa princesa Manuela. Nós temos uma princesa em casa. Deus pegou aquele menino que morava na minha casa, o Murilo, o meu filhinho, mas transformou no meu filho de verdade. O Murilinho é meu parceiro de oração. O Murilo é meu parceiro de futebol, de música, de viagem. Mas ele é meu parceiro de oração diária. Nós oramos todos os dias juntos. Murilo conhece a palavra talvez mais do que eu, e ele tem 11 anos. Apaixonado por Deus. Em dezembro do ano passado, Murilinho chegou para mim um dia e falou: pai, meu celular vai despertar de madrugada, mas não te assusta, viu? Eu falei: ok, mas por que teu celular vai despertar de madrugada? Ele falou: pai, é que eu fiz um propósito com Deus. Eu vou acordar todo dia no mês de dezembro às 3 horas da manhã para orar. Irmãos, eu nunca mandei meu filho acordar às 3 da manhã para orar. Mas sabe por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é apaixonado por Deus. E tu sabe por que ele é apaixonado por Deus? Porque o pai e a mãe dele são apaixonados por Deus. Os nossos filhos terão as nossas paixões. Os nossos filhos não vão fazer o que nós mandamos eles fazer.
eles vão fazer aquilo que eles veem nós fazendo. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos uma falsa ideia de que nós estamos resolvendo a nossa vida. Isso não é verdade. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos mudando a vida de pessoas que nós nem conhecemos ainda. Nós estamos mudando a vida dos filhos que tu ainda não tem, dos netos que tu ainda não tem, do marido que tu ainda não tem, do vizinho que tu ainda não tem. Tu está mudando a vida de outras pessoas. E sabe por que que isso acontece? Porque nós somos escolhidos. Em João 15, 16, Jesus fala: não foi vós que me escolheste, mas sim eu, Jesus, que escolhi a vós, para que vai dê frutos, a fim de que esse fruto permaneça, e tudo o que pedires ao Pai, em meu nome lhe será concedido. Eu e tu fomos escolhidos para dar fruto, para isso. Todos nós que estamos aqui, temos o desejo de ter alguém que nós amamos, um pai, a mãe, um irmão, um primo, um amigo, sentado ao nosso lado aqui na igreja. Mas algumas dessas pessoas nós achamos impossível, ou pelo menos muito difícil. A gente fala: aquele ele não tem jeito. Mas vocês sabem por que é tão difícil? As pessoas mais difíceis de evangelizar no mundo são os nossos parentes. E tu sabe por quê? Porque eles conhecem todos os nossos defeitos. E como eles ainda não tiveram encontro sobrenatural com Cristo, eles não conseguem entender que alguém pode mudar tanto e tão rápido. Então eles acham que nós estamos mentindo para eles. E mais, eles acham que mentiram para nós e agora nós estamos mentindo para eles. Além disso, o nosso testemunho é muito ruim. Porque nós viemos na igreja, a gente conhece a palavra, só que a gente é muito chato. A gente incomoda as pessoas. A gente não tem paciência com elas. A gente convida a pessoa para vir no culto, e essa pessoa diz: não, eu não quero ir. A gente convida de novo. Essa pessoa: não, eu não estou afim. Aí a gente convida de novo. E essa pessoa: não, hoje não, quem sabe outro dia. Aí tu olha para ela e diz: eu não te convido mais. Eu desisti de ti, tu não te ajuda. E ela olha para ti e diz: e tu não mudou nada. Tu está até pior agora. Porque antes eu bebia, fumava e tu não falava nada. Agora vive me julgando. Eu levei 39 anos para aceitar Jesus. Mas agora eu quero que o meu primo, meu tio, meu irmão, minha mãe aceite em meia hora. Sabe qual é a chance disso dar certo? Zero. Sabe quando é que os nossos parentes vão aceitar Jesus? No dia que eles olharem para a nossa vida e não nos enxergarem mais. No dia que eles olharem para a nossa vida e enxergar Jesus na nossa vida. Quando eles fizerem aquele comentário: olha, ele está mudado. Antes eu falava uma coisa, ele vinha com 10 pedras na mão. Agora, ele ouve. Ele não me julga. Ele me ama. Desde a minha conversão, eu oro pela minha família. Fazem 7 anos. O meu pai aceitou Jesus um dia antes de partir. O meu irmão mais novo, que é o vocalista do Tcheguri, ele aceitou Jesus no dia 14 de junho do ano passado.
O meu outro irmão aceitou Jesus fazem 2 semanas. Eu tenho a minha mãezinha ainda. Sabe qual é a chance que existe dela não aceitar Jesus? 0. A aposta não é de Deus, mas se fosse eu apostaria. Tudo. Porque eu não tenho dúvida que será salvo eu e minha casa. Mas sabe quantas vezes eu recitei um versículo da Bíblia para minha mãe? Sabe quantas vezes eu li a Bíblia para ela? Nenhuma. Mas eu creio que cada vez que ela olha para mim, ela vê Jesus na minha vida. Cada vez que ela olha para os meus filhos, ela vê Jesus na vida deles. Eu tenho tantos testemunhos lindos já da minha mãe para contar. Nesse caminho de conversão dela, que ela nem sabe que é um caminho de conversão. Mas os caminhos de Deus são muito mais complexos, mas ao mesmo tempo tão simples, mas que aos nossos olhos não conseguem enxergar. Na minha casa nunca entrou uma Bíblia. Nunca. Minha mãe nunca teve Bíblia. Minha mãe foi espírita a vida toda. Agora, 1 ano atrás, eu entrei no quarto da minha mãe e tinha uma Bíblia aberta. A minha mãe foi no culto há 15 dias atrás pela primeira vez. Mas quando ela chega na minha casa para a gente almoçar e que a gente ora antes, a minha mãe sempre faz o mesmo comentário: nossa, como é lindo isso. Todo mundo devia agradecer a Deus antes de comer. E eu sei que está chegando bem pertinho da hora dela aceitar Jesus. Mas quando eu me converti, eu me coçava de vontade de obrigar os meus irmãos a se converterem. Mas eu sabia que o dia ia chegar. Eu creio que a tua casa vai ser salva toda. Mas basta que tu não estrague o trabalho que o Espírito Santo está fazendo. Que tu deixe Ele te usar como instrumento. Te limpar. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, todo mundo queria que eu cantasse. Fabinho, canta, Fabinho, tu vai ser um cantor gospel famoso agora. Eu dizia, eu não posso. Mas não pode por quê? Eu digo, eu não posso porque eu combinei com Jesus que eu só vou fazer o que Ele mandar. Ele não mandou eu cantar. Quem sabe Ele quer que eu fique na portaria da igreja, no estacionamento, cuidando dos carros. Até que 2 anos depois eu recebi uma palavra que eu deveria fazer um CD. Aí eu gravei esse CD aqui. Ainda profetizei na capa, botei o nome de Nada Me Faltará. E na minha casa não falta nada. Aí eu enchi o porta-mala do meu carro de CD. Cada vez que eu parava num posto de gasolina, numa sinaleira, alguém me reconhecia e dizia: tu não é aquele cantor do Tchê Guri? Eu dizia, sou ele. Pô, consegue um CDzinho para mim? Eu dizia, consigo. Tá aqui. Aí o cara pegava todo faceiro o CD, né? Bah, ganhei o CD do Tchê Guri, agora eu vou dançar com a nega véia em casa, vai ser uma loucura. Aí o cara pegava o CD, né? Mas esse aqui não é do Tchê Guri. Eu dizia, mas leva que tu vai gostar. E ali em 40 segundos eu contava toda a minha vida pro cara. Eu dizia, olha, Deus curou a minha mulher, me curou, restaurou nosso casamento. E eu creio que quando tu escutar esse CD aqui, Deus vai tocar o teu coração e vai mudar o teu destino. E ali Deus me ensinou que a matemática dele era diferente da minha. Na minha de 10 tirar 1 fica 9. Na dele fica 40. Fica 80, fica 200. Porque a matemática dele é diferente. Porque eu chegava em casa e maravilhas aconteciam na minha vida. As pessoas batiam na porta da minha casa para ofertar na minha vida. Aí fiquei louco, eu parava no posto de gasolina e já abria o vidro para o cara me reconhecer. Eu queria dar um CD para ele. Eu ficava encarando, cara. Ficava até meio chato, mas eu encarava.
Aí quando o cara terminava de abastecer, ele não me reconhecia. Eu chamava ele e dizia: Maninho, vem cá. Irmão, me senti na Fórmula 1 hoje. Nunca ninguém abasteceu o meu carro que nem tu. Toma um CD. E fazia o cara levar na marra. Eu dizia: não vou perder essa bênção nem a pau, Juvenal. Ficava louco. E aí eu fazia o cara levar o CD. E ali Deus me ensinou a fórmula que mudou a minha vida. E a fórmula é simples. Quer ser abençoado? Aprende a abençoar. Tenha coragem. Porque nós adoramos ser abençoados, mas temos dificuldade de abençoar. Temos dificuldade de orar por alguém. Orar. Até porque nós acreditamos que só quem consegue orar é o pastor. Só a oração do pastor é que tem valor. Claro que a oração do pastor é uma oração diferenciada, porque foi alguém escolhido pelo Senhor. Mas Deus também nos deu graça para que a gente ore pelas pessoas. Às vezes eu vejo crente que vai no hospital visitar um amigo e não ora pela pessoa. Vai lá fazer a visita. Como é que tu vai no hospital visitar alguém e tu não vai orar por ele? Ah, Fabinho, mas eu não sei como é que ora. Bota a mão nele e diz: Senhor, cura ele. Cura, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Cura. Amém. Acabou. Profetiza sobre a vida da pessoa. Tenha coragem de abençoar. Isso tu vai estar abençoando aquela pessoa num leito do hospital. Abençoa os teus vizinhos. Quer ver uma coisa? Quer receber um sorriso? Dá um sorriso. Recebe outro. Quer ganhar um abraço? Dá um abraço. Recebe outro na hora. A não ser que a pessoa fique assim. Mas eu nunca vi ninguém ser abençoado e ficar assim. Tu vai abraçar, ele vai te abraçar também. Vai ganhar outro na hora. Quer que a tua esposa te ame mais? Ama mais ela. Quer que o teu filho te ame mais? Ama mais ele. Ah, Fabinho, mas eu já amo bastante meu filho. Não, talvez tu paparica ele. Amar é diferente. Amar. A gente ama sorrindo, abraçando. Quanto tempo talvez faz que tu não dá um abraço de amor mesmo no teu filho, na tua esposa, no teu marido? Quanto tempo será? Faz que tu não olha para tua esposa e diz: meu amor, eu te amo. Talvez a primeira vez que tu vai fazer isso de novo, ela vai até estranhar. Ué, o que aconteceu? Mas é só a primeira vez. Tenha coragem de abençoar. Irmãos, hoje nós vivemos uma igreja que conhece a palavra, mas que não vive a palavra. Que não vive. Eu conheço muitos amigos que estão na igreja há 20 anos, mas que ele anda do lado da esposa dele como se andasse do lado de um estranho. Que eu não vejo ele fazer um carinho no filho. Que eu não vejo uma relação de amor com os amigos, com os vizinhos. Um dia eu estava numa igreja e um rapaz falou para mim assim: Fabinho, eu sou crente, mas não sou bobo. Se pisar no meu calo, eu dou o troco. Eu fiquei pensando, esse rapaz não é crente e é bobo. Porque não entendeu nada. Não entendeu nada. Tiago fala no seu livro da Bíblia, Tiago diz: aquele que conhece a palavra e não as pratica é como um homem que vê a sua imagem refletida no espelho. Não serve para nada. Tem uma outra parte da Bíblia que diz que alguns dirão: curei em teu nome, Senhor,
falei em línguas, profetizei, e que Deus vai olhar e vai dizer: eu nunca te conheci. Se eles curaram, falaram em línguas, e daí? Não viveram o caráter cristão. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Nós vamos olhar e vamos dizer: ué, ele aqui? E aí vamos olhar, e aquele ungidão lá? É, aquele está lá. Porque o Senhor sonda os nossos corações. A nossa primeira igreja é a nossa casa. E as pessoas vão ser transformadas pelo nosso testemunho. Hoje, irmãos, eu tenho uma casa muito abençoada. Tenho uma esposa maravilhosa, filhos abençoados. Temos uma relação maravilhosa. Mas tudo porque um dia eu aceitei Jesus de forma genuína no meu coração. E Ele transformou a minha vida e da minha família. Eu quero cantar 2 canções para encerrar. Mas antes de cantar essas 2 canções, eu tenho que fazer algo que eu não posso sair de lugar nenhum onde eu vou sem fazer isso, que é dar uma oportunidade. A mesma oportunidade que um dia deram para mim. Um dia eu cheguei numa igreja como essa, bispo, e ganhei a oportunidade de aceitar Jesus como meu Salvador. Um ato tão simples que mudou a minha vida para sempre. Nessa noite, eu não sei se tem alguém aqui hoje, pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, não sei, mas alguém que não é membro dessa igreja, alguém que não é crente, alguém que não foi batizado. Mas se tiver alguém nessa situação hoje aqui, foi para ti que o Senhor fez essa reunião. Assim como foi para mim que Ele fez aquela. E nessa noite tu vai ter a oportunidade, não de virar crente, não de mudar de religião, não de ser batizado, mas tu vai ter a oportunidade de mudar de vida, de aceitar Jesus como teu amigo, teu Salvador. Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir o som da minha voz e abrir a porta, eu, Jesus, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nessa noite Ele está batendo a tua porta. E Jesus só entra onde Ele é convidado. Mesmo que tu acredite nele, se tu está aqui é porque tu acredita em Deus. Se tu não convidar Ele para entrar, Ele não vai entrar. Ele não obriga ninguém a nada. Então nessa noite, Jesus vai te dar a oportunidade de aceitar Ele como Salvador. Eu sei o que tu vai pensar, porque talvez tu pense o que eu pensei. Ah, mas se eu fizer isso amanhã, todo mundo vai me chamar de crente aqui no bairro. Aí logo em seguida eu pensei: e daí? Vão falar de mim igual? Agora eu quero pensar o que Deus vai pensar de mim. E sabe o que Ele vai pensar de mim? Esse me quer na casa dele. Eu vou entrar lá e vou fazer uma revolução. Eu vou mudar a vida dele para sempre. Por isso eu quero te lançar essa oportunidade agora. Vou convidar todos os irmãos que fechem seus olhos, curva essa cabeça, alguns segundos. Feche os olhos, curve a cabeça. E somente aqueles irmãos que se sentiram nessa condição, que não são membros dessa igreja, que não são crentes, que estão aqui visitando, talvez pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, não sei. A oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador, assim como eu aceitei e Ele mudou a minha vida. Aí onde tu está, é só tu levantar a mão para Jesus e dizer: Jesus, eu quero. Aí onde tu está, é só tu dizer: Jesus, eu quero. Eu quero essa mudança de vida na minha casa. Jesus, eu quero que tu entre no meu coração.
Eu quero que tu transforme a minha vida. Eu quero que tu transforme a minha família. É só tu e Jesus agora, não tem ninguém de intermediário. É só tu levantar a mão para Ele e dizer: Jesus, eu quero mudar, eu quero ter uma transformação na minha vida.